Muito bem-vindos, esse é o Estação Plural e hoje é dia de derrubar mais alguns preconceitos, direita, esquerda, soco. Eu sou o Fefito e junto com minhas colegas gostosíssimas, delicinhas, interessantes, inteligentes, Mel Gonçalves e Ellen Oléria, quero dar as vindas pro nosso convidado de hoje, de quem eu sou fã, mas ó, muito tempo. Já fiz uma lista pra ele de como eu sou fã. Ele é jornalista, diretor, apresentador, escritor e ele é um ícone da infância de muita gente. Marcelo Taz, obrigado por estar aqui. Bem-vindo! Obrigado. Eu, Obrigado, pessoalmente, quero dizer que eu estou muito feliz com a presença do Marcelo aqui no Estação Plural. Como mulher trans, eu sei o quanto o Taz adiantou a discussão sobre a questão trans no Brasil. Ele é pai do Luke, um homem trans que vive em Washington, capital dos Estados Unidos. E sempre que ele se referiu a esse assunto, foi com muita clareza, muito carinho, muita naturalidade. Então, muito obrigada por isso, Taz. Obrigado, lindo. querido. Obrigada a você, meu irmão. O Marcelo Taz também é ator e inventou alguns personagens que entraram para a história da TV. Nos anos 80, ele criou o repórter Ernesto Varela, um sujeito ingênuo, sangue bom, que ficava frente a frente com os políticos mais importantes do Brasil e fazia perguntas curtas e diretas. Perguntas que pareciam simples às vezes, viu? Mas eram bem incisivas também. Alguns políticos embarcavam e até se divertiam com a inocência do repórter e outros se irritavam. Olha só, roda VT. O mundo em 88 estará de que jeito, segundo a sua cabeça? Em 88? Dizia Orwell que em 84 ia dar uma tremenda confusão. Você imagina em 88? Estamos aqui com o senhor Nabi Abi Chedi. Senhor Nabi, o senhor é brasileiro? Sou brasileiro, não resta a menor dúvida. Maus brasileiros como você são responsáveis pelo desvirtuamento das coisas. Vamos falar de futebol, nós não estamos falando de política. Eu não falo em política aqui. Agora, Só no Brasil, a hora que voltar. Estou numa missão. Eu sou um homem consciente da minha responsabilidade. Eu não quero discutir com o senhor, eu só quero colher... Discutindo com você, acontece que as suas perguntas são cretinas. Cretino. Nossa! Você foi tirado muito de tempo, você precisou correr em algum momento. Eu vi alguns vídeos, inclusive, de um político super famoso aqui de São Paulo, que virou as costas e te deixou falando só. É verdade. Como foi esse período? Olha, eu vou contar uma coisa que talvez vocês não vão acreditar. Os políticos naquela época eram corruptos. Vocês acreditam nisso? Era descaradamente corrupto. Enfim, mas é uma época, é bom que a gente fale, né? Que a televisão ainda era muito quadrada, muito controlada e não se fazia esse tipo de pergunta, né? Era enfim, vivíamos uns tempos ainda de um certo medo saindo da ditadura e da censura, claro. E aí o Varela foi um repórter muito saidinho para essa época. Você acha que a TV hoje não é tão controlada? É porque você diz e eu às vezes não consigo conceber. É uma ótima pergunta. Comparado com o que era, nós vivemos um estado de liberdade que é importante que a gente reconheça, né? É claro que a gente tem que continuar lutando contra as tentativas de controle, de censura, que ainda existem, né? Mas é bom também que a gente reconheça o avanço, senão a gente passa assim, olha, que a luta não valeu a pena, que tudo que a gente fez não foi em vão. E eu discordo, assim, a gente vive hoje uma era muito, muito especial no que diz respeito à possibilidade de expressão. Né? Você vê todos esses coletivos que gravam as manifestações e colocam os vídeos no ar. Isso é uma liberdade muito importante que a gente tem que reconhecer. E eles influenciam a grande mídia, sim, né? Muitas vezes a grande mídia não cobre tudo e é uma forma de pressão mesmo e de ter múltiplos olhares. Eu acho que isso que é legal, ter todos os olhares possíveis para o que o telespectador tire a conclusão. Você ficou muito traumatizado de levar tanta patada como o Varela? Não, você sabe... Bom, eu me assustei muito no começo, porque coisas que hoje são muito divertidas de ver, no dia não foi tão divertido, né? Então, por exemplo, na votação da emenda da Dante de Oliveira, que em 84, 85, né? Todo o processo da gente voltar a votar para presidente, pré-diretas. A gente viveu umas coisinhas em Brasília
que deu muito frio na barriga, assim, de sermos levados mesmo para uma sala, entendeu? Com os rapazes mal encarados e de você achar que aquilo ali poderia não terminar bem. Ou seja, o Varela era treta pura. Então vamos mudar de assunto para uma época mais leve. Vamos falar da época do infantil. Castelo Rá-Tim-Bum. Lá, o Marcelo inventou outro personagem, o professor Tibúrcio, que chamava a atenção das crianças sobre assuntos gerais da vida. E a gente não pode esquecer. Ele sempre dizia aqui, porque sim não é resposta. Como é que era a sua história com os professores, hein, Marcelo? Você tem importantes influências e recordações deles? Tenho, até porque eu sou filho de 2 professores, né? É uma coisa que eu demorei para perceber. Os meus pais são professores de escola pública, de ensino primário, inclusive, de ensino médio hoje, né? Chama médio e fundamental. A minha mãe era do fundamental, meu pai do médio. E lá de Ituverava, o Ézio e a Shirley. Então eu fui muito influenciado por esse mundo da pedagogia dentro de casa, corrigindo provas, sabe? Pai e professor, aquele pilha de prova. Você foi um ótimo aluno? Olha, eu fui um bom aluno. Não, eu fui um bom aluno. Eu tinha boas notas, mas eu sentava no fundão. Entendi. Opa, baderneiro. A minha galera era do fundão, então eu lembro... Mas era o jeito dele se rebelar contra os pais, né? Eu também acho. Total. Vou ser o filho modelo dos pais professores. Total. Falando de professores e professoras, às vezes você tem a oportunidade de aprender coisas maravilhosas na escola e aí se depara com aquela pessoinha que usa a língua de uma maneira diferente. Sabe aquela graça também que a gente tem do sotaque alheio? Ou quando alguém se acha melhor ou mais importante porque fala de acordo com a tal gramática normativa? Pois bem, esse é o tal preconceito linguístico. É quando a língua é usada para hierarquizar. No Brasil, a gente fala português, mas tem vários sotaques. O professor Sérgio Nogueira deu uma aula sobre o assunto. Quer ver? Roda. Todo preconceito é preconceito, né? E contra todos os preconceitos, né, nós devemos lutar, seja ele linguístico, cultural, social, religioso, né, racial, todos eles. O preconceito linguístico é uma realidade. Isso é uma realidade. Eu costumo brincar nos meus cursos dizendo o seguinte: se um pai de família, numa comunidade aqui do Rio de Janeiro, emitir uma mensagem, domingo de sol, lindo de morrer, hoje a gente tudo vamos na praia, sabe o que acontece? Eles vão à praia, porque a mensagem é clara, é compreensível. Agora, na segunda-feira, se ele for diretor de uma grande empresa e emitir uma mensagem, hoje a gente tudo vamos se reunir, as pessoas até vão, porque está difícil o emprego hoje em dia, mas cria-se aí o preconceito. Preconceito de que tipo? Muita gente passa a questionar, quer dizer, pôr em dúvida até a capacidade técnica desse profissional. É por isso que eu digo que nós temos que aprender todas as variantes. O regionalismo nada mais é do que uma variante linguística. Tá? E, a meu ver, todas as variantes têm o seu valor e todas têm o seu devido lugar. Tá? O que nos cabe é saber fazer a devida adequação. Quando é que eu posso ou não usar aquela linguagem? Esse conceito certo e errado, ele, a meu ver, ele só existe por ortografia, onde você tem uma lei, um sistema ortográfico vigente, inclusive agora com o novo acordo. Gramaticalmente, concordância, regência, tudo isso é polêmico, tudo isso é discutível. Né? E hoje em dia nós temos que tratar isso não mais como certo e errado, mas assim como mais ou menos adequado de acordo com a situação. O problema todo é que hoje em dia nossa vida é regulada por concursos, preocupação com a vida profissional, e aí nos exige uma língua que eu chamo de língua padrão, alguns chamam de língua culta. Eu não gosto muito dessa palavra, que parece uma língua superior às demais. Tem que ensinar a língua padrão. E alguns aspectos gramaticais precisam voltar à sala de aula. Por que não aprender concordância? Né? Eu costumo brincar aí nessas últimas manifestações dos nossos políticos que o que foi caçado foi o plural. E quem sofreu impeachment foi a concordância. Que coisa horrorosa. Os oportunistas de plantão estão tudo aí. Um horror. Esse plural aqui ninguém caça não, viu, Sérgio Nogueira? Estação plural tá inteiro. Marcelo, você já se deparou com muito preconceito linguístico? Muito. Eu sou caipira, com muito orgulho. Eu também. Né, de Ituverava, interior de São Paulo. E há o preconceito contrário também, né? Do caipira que quer esconder que é caipira. Eu até lamento muito. Eu saí de casa com 14, 15 anos e morei em lugares muito absurdos, assim. O meu sotaque foi deteriorando. Às vezes eu recupero ele, mas tem gente do interior
que eu levei uma bronca uma vez de uma mulher que era prefeita de Ribeirão Preto, que me encontrou num lugar muito elevado, digamos, de autoridades e tal. Ela me chamou num canto e falou assim: ô Marcelo, vem aqui, você não pode ficar falando por aí que você é caipira, não. Eu vi você falando que é caipira. Eu falei, nós estamos na moda. Sabe o que eu acho legal? Assim, o Brasil, a riqueza do Brasil é essa variedade, né, de raças, sotaques e tal. A gente não pode negar isso. Não mesmo. E é claro, ao mesmo tempo, é importante aprender, como o professor estava falando ali, a norma culta. Claro que é importante. Agora, deixa essa variedade também falar, é tão bonito. Tudo tem contexto, né? Você está você está conversando com os amigos no bar ou num jogo de futebol, não sei o quê, não vai ficar corrigindo, né? Que tem coisa mais importante acontecendo. Sei lá, se algum parente a gente falar problema, eu vou dar o toque, não é problema, não fala esperto. Mas você sabe que existe uma chave, né, de significados: problema e problema. Ai, meu Deus. Tem as diferenças. É muito bom. É muito bom. Ai, como é que é? Problema é do coração. É individual. É individual, problema. Então, o problema, que é o de resolver. É o do globo. É o do globo. O problema, é o da humanidade. Problema. Aí tem o problema, que é o quê? De matemática. Brincadeira, gente, brincadeira. Faz sentido nenhum vocês, gente. Brincadeira, tudo isso é um problema muito grande. Sim. Mas é bonitinho ver A coisa de se corrigir, às vezes, é ruim, porque ela denota, de fato, um jogo de poder e ou julgamento. Às vezes a gente condena as pessoas que falam alguma coisa errado porque elas seriam burras em tese, mas elas só não tiveram acesso à mesma educação que outras tiveram. Então aquilo também denota uma situação social. Ou tiveram acesso e não querem usar. Por exemplo, temos compositores que utilizam isso para compor músicas e às vezes não colocam plural. Adoniran Barbosa. O Adoniran Barbosa é o maior poeta de São Paulo, sambista de São Paulo. E o Adoniran ainda falava uma coisa muito legal. Nós fomos na casa do Ernesto, né, o samba do Ernesto. E o Adoniran falava assim: precisa saber falar errado, senão não tem graça. Eu tenho de confessar. Eu não tenho preconceito linguístico, não. Aliás, eu sei muito bem apreciar a diversidade brasileira, assim, né? Não me acusem de preconceito. Mas eu tenho que confessar que eu tenho um preconceito, sim. Eu tenho um preconceito ortográfico. Se eu tô no WhatsApp, aquele gatinho, tô lá, seduzindo aquele boy magia, e ele me escreve com certeza, com tudo junto. Ai, também dói. Se me escreve a gente com tudo junto, come aquele R do fim do verbo. Não sou eu que broxo, não, viu? Não vem nem me condenar. Você quer ver? Eu fui pra rua, ó. Bem-vindos à escolinha do tio Fefito. Você fala problema? Problema ou problema? Você sabe soletrar otorrinolaringologista? E qual é a diferença entre seja e seja? E eu fui pra rua pra saber. Tô aqui na Paulista e quero saber se você sofre com preconceito linguístico. Você já broxou quando você tá lá conversando nas redes sociais com alguém e a pessoa vem escrever errado? Já. Manda um certo com S em vez de um certo com C? Já. Um S sem acento me preocupa. Viela, sabe? O que é viela? Ela é uma rua estreita. É uma rua estreita. Uma rua estreita, gente. Quando a gente quer dizer que viu uma mulher, que viu uma pessoa, né? Porque ela denota feminino. Como é que a gente fala? A vi, entendeu? Eu a vi, tá vendo? Você fala seja? Não. De maneira alguma. A gente junto. A gente junto é uma coisa... Comigo separado. Comigo separado também. Pessoa com S. Pessoa com um S só. Um está. Esta ou está. Isso eu quero morrer. E se alguém chega falando pra você, tipo, você é gatinha, tá tudo certo entre a gente, ele escreve um certo com S. Vai pra uma aula de português. E aí complica, né? Você manda ele calar a boquinha e dar um beijo e nunca mais fala ou você já dispensa? A gente tem que avaliar, né? Se eu brincar de soletrando com você soletra pra mim? Soletra. Otorrinolaringologista. Otorrinolaringologista é fácil. Vai. O-T-O-R-I. Já errou? Não, pera. Já errou. Aí você fala, não, é errado. Aí a pessoa já vem com ignorância. Ai, você tá me corrigindo. Você quem pensa que é professora, não sei o quê. Cada um teve um tipo de educação. Então, pra mim, fica difícil julgá-las. Se você é muito amigo, né? Aí você dá um toque. Mas de leve. Eu vou estar quietinho. Estar ficando quietinho aqui com o Bruno pra ele não me julgar.
Gerúndio é uma tragédia. Eu amo também. gerúndio. Eu amo gerúndio. Eu vou estar falando com vocês. Eu gosto terrível. muito. Telemarketing. Telemarketing, eu acho que veio assim como um câncer no nosso cérebro, não é verdade? Eu vou estar ligando. Eu vou estar ligando, O senhor pode estar me esperando, O gerundismo, logo eu vou estar retornando. É triste. Isso, gente, não se fala em Portugal. Isso é outra coisa interessante. O gerúndio não é falado em Portugal, né? Você não acha que a gente fala outra língua, não? Eu, às vezes, ouço o pessoal falando português. Eu falo, gente, a gente fala brasileiro. A gente não fala português. Mas eles são muito influenciados pelo jeito que a gente fala e amam ouvir o nosso jeito, né? Eu também gosto. Os comunicadores brasileiros, tem vários trabalhando em Portugal, nas rádios principalmente. Eles amam a maneira como a gente fala, mas obviamente que eles não gostam de gente que fala errado. Eles não gostam de gerúndio. Não, não é que eles não gerundismo. Não, Gerúndio não é que eles pode. não gostam, eles não têm esse hábito, Entendi. né? Eu estou a falar. Estou a falar. Né? Isso é mais bonito, Eu não estou né? falando, eu estou a falar. Acho que o gerúndio é um estado de sempre num- espírito. Eu sou super do time de contanto que comunique, tá tudo certo e eu entenda. Mas eu acho que é muito mais legal quando um R vem no final do verbo, porque as pessoas agora na internet têm mania de tirar o R no final do verbo. Eu tento Como não... que é isso? Eu não vou falar. Em vez de... eu não tirar vou o R. falar. Vira, eu não vou falar, sabe? Eu não... Eles tiram o R agora, do fim. É meio bizarro. E também, eu acho que é muito mais legal ler comentários de internet. Nunca é legal ler comentário de internet, né? Porque sempre tá um chorume lá. Mas quando a gente vai ler bem escrito, para pelo menos entender. Porque tem uns ali que começam a escrever e quando chega no fim, você não sabe o que escreveram, assim. Tem uma coisinha que eu gosto de fazer, não sei se incomoda alguém, deve incomodar, mas eu acho que já é uma onda estilística. Eu gosto de, ao invés de escrever não com a O, tio, eu gosto de escrever num, quando eu falo num. Eu escrevo num. Não sabe. Eu também. Não sabe, sei. não faz. Não. Agora, eu gosto de expressões cunhadas na internet, que em tese seriam erradas, mas que são fofinhas e são bonitinhas, por exemplo. Em vez de dizer... São fofinhas, é muito bom, são fofinhas. velho. Em vez de dizer miguxo. Miguxo nasceu na internet, foi fofinho por um tempo. Não, hoje em dia é meio ridículo. miguxo é emo. Mas se for remanescente. chonado, tô chonado. Apaixonado já não é mais. Chonado é bonito, vai. É fofo, chonado. Chonado, olha Chonado que é bom, coisinha. tô Você é chonadão. super da internet, você já deve ter cunhado uma dessas expressões. Olha, eu falo muito, eu tento, na verdade, mais aprender do que ensinar. A internet, para mim, o grande truque para mim na internet é a gente ouvir. Para mim, a internet é uma máquina de ouvir, principalmente para quem faz televisão. A gente que faz televisão, a gente só fala e não ouve o cara que está lá do outro lado. Então, eu uso muito a internet para ouvir os caras que estão do outro lado. É muito precioso, hein? Para quem é comunicador no século XXI, de televisão, que é esse veículo que a gente ama, mas é muito antigo, né? Que está sofrendo essa transformação. É uma oportunidade enorme a gente poder ouvir os caras de Tem casa. feedback Tá imediato. certo, a gente foi fundo aqui no A Gente Junto. Estação Plural, derrubando todos os preconceitos. Menos esse aí, que a gente é separado, né, gente? Gente junto não dá. Logo mais a gente volta com o Marcelo Tades. Sai daí, não? De volta com o seu, o meu, o nosso Estação Plural, transmitido pela TV Brasil e pelas rádios Nacional e MEC. Nosso convidado de hoje é o jornalista, apresentador e pai, Marcelo Tades. Marcelo, você é um cara super provocador. Você já sofreu retaliações por causa disso no seu trabalho? Todo dia. Oh. Não, olha, é legal falar isso. Eu acho bárbaro o diálogo que a gente estabelece hoje com quem a gente se comunica, né? Eu acho isso muito legal. Mas realmente existe uma animosidade, às vezes até uma violência, na hora da argumentação, que a argumentação vira agressão. E eu acho que todos nós hoje temos uma tarefa de transformar isso. A gente precisa, principalmente, conviver com quem pensa diferente da gente. Essa tem sido quase que uma missão que eu estou me dando, Isso entendeu? é muito controverso, né? Porque a argumentação existe exatamente
para que não haja violência. Mas aí você vê mesmo que a ideia se dilui dentro de um embate, só de um desejo de vencer ali, de silenciar o outro. Tem um filósofo brasileiro, o Cortella, Mário Sérgio Cortella, que fala uma coisa tão legal que a gente precisa entender a diferença de duas palavras, conflito e confronto. Conflito é uma coisa que a gente não pode fugir, porque a vida é conflito, né? Quem tem namorado sabe do que eu estou falando, quem é casado, inclusive. Quem terminou também. Porque a vida é puro conflito. Aliás, quem tem filhos, né? Você acorda, ele quer ir, não quer tomar banho. A vida é conflito. A gente não adianta fugir do conflito. E é através dos argumentos, disso que a gente está fazendo aqui, da conversa e tal, que a gente vai trocando as nossas ideias e convivendo com o conflito. Ele sempre vai existir. Agora, o confronto é a hora que você parte para a ignorância, como se diz aí, que é a violência, né? Que é a violência contra mulheres, principalmente, né? A gente vive num país onde as mulheres são assassinadas, né? Por ser mulheres, ou os gays são assassinados por serem gays. A população negra. Então, os negros, a violência policial, a violência da justiça, né? Nós temos 500 mil pessoas hoje nos presídios do Brasil, a maioria absoluta são negros, quer dizer, alguma coisa está errada. Nós temos que conversar nesse país. Agora, todos esses assuntos que são muito explosivos, inclusive os assuntos da política, os assuntos de tudo que a gente quer mudar, que eu acho bárbaro, eles têm que serem resolvidos no conflito de ideias, nos argumentos. Claro, tem hora que vai ter, inclusive, manifestações, assim, o assado, tudo bem. Mas não pode ser um confronto. Eu acho que também não pode fugir, né? A gente não pode fugir. Mas às vezes é muito difícil, porque eu tenho uma teoria que é a seguinte: eu não gosto de jogar pérolas aos porcos. De tentar explicar uma coisa que a pessoa jamais vai conseguir entender. Sabe? Eu tenho um pouco de dificuldade com esse conflito. Mas como é que você sabe que ela não vai conseguir entender? Eu tento explicar para ela, eu tento argumentar, tento dar pontos, ela só fala para mim assim: eu não acredito nisso, não. Não sei, acho que não é assim, não. É difícil discutir com esse tipo de pessoa. Você vai dar uma gongada na cabeça. Sim, ela não está aberta. Ela não está aberta, ela não está ali, ela está ali só para conflituar, para causar um conflito, mas ela não está. De Jó. Como que a gente distingue esses dois movimentos, assim, do paciente e do intolerante? Isso, quando identificar que a gente está indo para o confronto. Legal, olha, ótimo. Ó. Eu tenho uma regra, principalmente em argumentação nas redes, na internet e tal. Se a pessoa partir para agressão, quer dizer, xingar, você está falando um negócio, o cara fala assim, você é um babaca. Não dá para continuar a conversa. Porque como é que você vai continuar? Sim, a pessoa levou a discussão. Não, eu não sou um babaca, veja bem. A pessoa levou a discussão para o lugar mais raso possível, então, né? Eu procuro, às vezes, debater, muitas vezes com gente que foi muito mais pesado na argumentação, às vezes até me acusando de coisas que eu não fiz, para continuar o diálogo, do que alguém que simplesmente parte para o xingamento, por exemplo. É uma regra, entendeu? Eu estou aprendendo todo dia, mas essa regrinha funciona. Eu acho boa. Do mesmo jeito que a internet aproxima boas amizades e afetos, ela ajuda a aproximar também gente mal intencionada, malucos, vingativos, malfeitores, bandidos, tarados. É ou não é? Quantas vezes a gente já ouviu falar de crimes na internet, é ou não é? A namorada manda nudes, depois ela termina com o cara. Aí ele não gostou, ameaça divulgar as imagens e faz chantagem. Isso para não dizer que muitos caras filmam suas transas sem autorização da parceira e do parceiro. Aí depois vão e divulgam na rede. Esse crime tem até nome já, viu? Fique atenta, fique atento. Vingança pornô. Como esses, tem inúmeros crimes da internet. A gente perderia a noite se listando aqui. Como é que a gente se defende deles, hein, Marcelo? Denunciando, não abaixando a cabeça, sabe?
falando com transparência, igual nós estamos falando aqui. O que não pode é ficar debaixo do tapete. Não é um fenômeno de internet, é de princípio. Não, Desculpa, se alguém lógico. filma uma transa comigo sem minha autorização, sem eu saber disso, isso já é um problema de caráter da pessoa. Exato, mas como você vai identificar? Porque a pessoa não vem escrito na testa, né? Mau caráter. Tem que ficar muito atenta mesmo. Então, mas aí, olha, é uma coisa legal que você falou, porque assim, a gente atribui à internet, às vezes, poderes malévolos, assim, e parece que não é gente que está por trás da internet, é gente, né? Exatamente. Então, é legal para a gente afinar a nossa sensibilidade. É legal, quando você pergunta assim, como é que eu vou saber, né? Como a gente sempre soube, olhando nos olhos, né? Tendo esse contato ao vivo, você pode fazer um estrago, né? Se você passa mentira, passa... Ai, essa da mentira é terrível. A pessoa, tudo que lê na internet é verdade absoluta. Verdade, Aí recebe um meme ridículo, com uma notícia bizarra, fica tão chocada que quer passar adiante. Peraí, nem checou, se é verdade. Passa adiante, né? Não sei se você acompanhou o que aconteceu na morte do Cristiano Araújo, que era um cantor sertanejo muito popular. Sim, sim. No necrotério, um funcionário do necrotério fez foto e fez selfie com o corpo e passou adiante. E, de repente, todo mundo estava repassando fotos do morto pelo WhatsApp. Falta de respeito com a família, falta de respeito. Agora, pessoal, a notícia que eu tenho é a seguinte, não tem volta, né? Não. A gente está numa era que ela só se acelera. Então, a única coisa que eu acho é assim, a gente não pode ter medo. Eu acho essa era maravilhosa, assim. É uma era da transparência. As coisas não ficam mais escondidas. Até quando é para um caso horroroso desse, que um momento de intimidade, que é o momento da morte, tem momento mais íntimo que esse, ele é passado para frente. A gente vai ter que saber conviver com esse barulho. Claro. Né? Não tem como educar? Sim. Tem, claro que tem. É a nossa tarefa. Sabe a honestidade, aquela coisa que a gente cobra dos nossos políticos, que a gente também tem que ter? Eu acho que é exatamente isso. É isso aí. Ser honesta, sabe? Eu recebi ali aquilo que eu não quero, eu não vou passar adiante. Eu acho que se cada um tiver esse pensamento, já vai resolver bastante coisa. Não, até de conversar dentro de casa, né? A minha mãe, por exemplo, ela descobriu o WhatsApp recentemente. Ai, que maravilha. E é o máximo, porque ela tem dificuldade de locomoção. Pô, ela começou a conversar com a família inteira. Isso é legal. E se entusiasmou. Gente, se ela tem dificuldade de locomoção, melhor coisa, tá na cama, me traz um café. Já manda no WhatsApp. Isso é melhor que o sininho. Mas, na verdade, é mais assim, notícias da família que ela nunca ficava sabendo, agora ela vai atrás, ela descobriu que ela pode fazer isso. E ganhou uma independência incrível. Autonomia, né? Mas, ao mesmo tempo, de vez em quando, ela repassa umas dessas notícias criadas que são mentira, entendeu? E aí, eu comecei a conversar. Eu falei, mãe, veja bem, não é porque chegou um negócio que quer dizer que é verdade. Não, mas estava escrito, não sei o quê. Aí tivemos essa conversa, entendeu? Não tem uma matéria que a galera chama de netiqueta? Netiqueta. Que é essa delicadeza de cuidar do conteúdo que você compartilha na rede. Eu até estava pensando esses dias, tem algo muito delicado quando a gente recebe e-mails, assim, que a gente viu que foi disparado para muita gente. Gente, não façam isso, por favor. Pega um e-mail de toda a sua caixa e compartilha com todo mundo. Cópia oculta. Não faça isso. Bota lá na cópia oculta. Ó a etiqueta, ó. Eu já fiz isso, mas às vezes a gente consegue. Eu também já fiz, amiga. Tudo bem. Gente, mas isso pelo menos não é crime. É que tem coisas que são muito mais extremas. Exatamente. Assim. E é importante a gente dizer que quando o caso é extremo, ele pode acabar em tragédia. Você já soube de casos de pessoas que se matam por causa da vingança pornô? Claro, claro. Eu já vi muita notícia de adolescentes que se matou porque o namorado postou na internet fotos de sexo, fotos de nu. Não, cuidado com quem você faz suas fotos. É uma coisa terrível mesmo, que a gente às vezes brinca, até acha que, enfim... Na verdade, assim, adolescentes, pessoas se mataram ao longo da história, foram muitos os casos. Com a internet, às vezes isso pode... A causa de um suicídio, imagina, pode ser muito banalizada. Você sabe como se prevenir? Como reunir provas? Como não produzir material perigoso? O Estação Plural foi conversar com a advogada especializada em crimes digitais.
Nós temos legislação própria, que é o Marco Civil da Internet, temos o Código Penal, temos o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor. Então nós temos aí vários diplomas legais em que podemos enquadrar o criminoso virtual. E também localizar, né? Porque não adianta apenas você gerar PDF, fazer prova, mas tem a parte mais difícil, que é a parte de localizar o criminoso virtual. Então, é aí que está o X da questão, porque se o criminoso virtual, por exemplo, estiver fora do nosso país, a nossa legislação não o alcança. Então, ele ficaria impune nesse caso. Crimes contra a honra são apenados até 3 anos, no máximo, não passa disso. Mas uma curiosidade, não dá cadeia. A maioria dos crimes virtuais não dá cadeia. Elas apenas são punidas com prestação de serviço à comunidade, pagamento de cesta básica, coisa do tipo. Alguns delitos, os mais graves, sim, são apenados até com pena de prisão em flagrante. Quais crimes, por exemplo? O crime de extorsão, esse crime é apenado com pena de prisão. E o crime de pedofilia, que ele está tipificado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu percebi ao longo dessa minha carreira, né, nesse segmento do direito, em que o maior culpado é a própria vítima. Por quê? Por um simples detalhe. A cautela que a vítima tem na rua, ela não tem na web. Infelizmente, as pessoas elas não tiveram uma educação digital, né? Infelizmente, a internet chegou, empurraram goela abaixo do povo e o povo utiliza da forma que entende que é certo. Então, eles não têm cautela nenhuma. As pessoas falam o que quer na internet, como se pudesse falar qualquer coisa, entendeu? Postam qualquer foto na praia, foto em trajes menores, falam qualquer coisa, xingam este ou aquele e achando que é um terreno sem lei. E muito pelo contrário, a internet é tutelada pelo Estado, tem legislação forte, legislação robusta, temos uma Polícia Federal sensacional para rastrear o criminoso. Aqui em São Paulo temos a Delegacia Especializada de Crimes Eletrônicos, então a internet não é um terreno sem lei e o criminoso virtual tenha certeza que será encontrado e será punido no rigor da lei com toda certeza. Vocês concordam com isso? De que a culpa é da vítima? De que quem produz esse conteúdo acaba sendo também responsável pela própria desgraça? Eu prefiro entender da seguinte forma. Quando você produz uma imagem, hoje, nos tempos que a gente vive, é legal você saber que existe uma grande chance desta imagem ficar pública. Eu prefiro pensar assim, sabe? E porque tem muita gente que sai produzindo imagens, e eu não estou aqui querendo, enfim, que elas não façam isso, mas cada vez que você produz uma imagem, um vídeo e tal, é legal você saber que isso uma hora pode escapar. Sabe o que é? Eu tenho a impressão que é o seguinte, a gente está usando ferramentas muito poderosas antes de aprender assim, antes de aprender a andar de bicicleta, nós estamos andando de foguete, sim, você entendeu? Então a possibilidade de você fazer caca é gigantesca. Eu só sei que se for fazer nudes, minha gente, para não vazar a cara, faz de pescoço para baixo. Se tiver tatuagem, esconde, que aí ninguém identifica. Olha. E eu acho que precisa ter uma faculdade de educação para a internet, imagina, eu não tenho dúvida. Aliás, o que você está falando... Venha fazer um curso de netiqueta aqui com a gente. Eu acho perfeito isso, a gente precisa se educar de verdade. A gente não tem mais tempo de ler manual. Sim. Ninguém lê manual, né? Então precisa de ter alguém... E se tem tempo, tem preguiça. Exatamente. Poxa, Mel. Toda nudez será castigada, minha gente? Eu espero que não. Mas fique atenta, tá? Com quem você compartilha o seu nudes. Evite constrangimentos futuros, tá bom? Pode fazer, mas cuidado. Sabe o que ninguém pode evitar? A hora do desafio, Aurélia! A dicionária da língua afiada. Essa dicionária foi elaborada por Vitor Ângelo e reúne mais de 1000 verbetes do Pajubá. Sabe o Pajubá? Uma língua usada pelas travestis nas ruas, que é resultado da mistura do nosso bom português do Brasil com iorubá. E as culturas de terreiro estão ali no meio também, hein? Muitas palavras são adaptadas para o dia a dia, vindas do terreiro. A comunidade LGBT se diverte com essa linguagem das nossas travestis e o Estação Plural também. Eu vou dizer uma palavra, tá? Sim.
Aí a gente tem 3 alternativas para ela. Vamos lá. Aí você vai pensar, a gente para um pouquinho para pensar. Você também, viu? Sabendo a resposta, você bota um hashtag e manda pra gente aqui no Estação. Não olha, não. Vamos lá? Eu vou dar vexame. Eu vou dar vexame, é uma coisa terrível. Porque eu lancei esse dicionário do Vitorandi quando eu estava lá no UOL, lá atrás, quando ele lançou a primeira versão. E eu tenho uma memória péssima para a palavra, mas vamos lá. Mas às vezes ali pela sonoridade você também capta algo. Eu tenho inspiração, vamos lá. Pronto. A palavra, minha gente, é bet. Com T mudo. Bet. 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 Bet ou bet? É bet. Bet. Calma, Bet. Bet. Bet é uma abreviação, tá? O que significa? Bicha extraterrestre, aquela bicha que se veste com roupas futuristas, modernosas. Bicha extremamente tonta, aquela que, sabe, bem vaga, não sabe onde tá indo, por quê, gente? Ou 3, bicha eixo tranca-rua, aquela que tá sempre causando, fazendo rebuliço aonde vai. Tá difícil? Tá difícil, espera aí. Segura, gente. A gente vai parar um pouquinho para tomar uma água enquanto você pensa. A gente volta já já, tá bom? Gente, que tipo de bicho eu sou? Voltamos com o Estação Plural, naquele clima de suspense, o que será o resultado de nosso Pajubá. Marcelo Taz, se você acertar, você vai ganhar um troféu. Eu não sei. É o troféu Irene Havashi. Opa! É um nome chique por si só, já pode ser um Pajubá completo. Irene Havashi. E você aí de casa sabe o que é o Pajubá? Marcelo Taz. Olha, eu vou de tranca-rua. Exu tranca-rua. Bicha, Exu tranca-rua. Beth, A briguenta. lembra? É aquela que roda o terreiro. Roda baiana. Aí Eu acho que é uma bicha extraterrestre. Extra que se veste com umas roupas cabulosas. Acho que é uma bicha, sei lá, meio tonta, sabe? Bicha extremamente tonta. É, bem tonta, bicha... Essa não é nem e-mail. Hoje não há consenso aqui. Não. Mas olha, hoje quem ganhou Irene Havashi, Fefito. Tá, isso fica pra próxima. É a que se veste toda escalafobética, maravilhosa, futurosa, modernosa. Ó, presta atenção nessa. Gay e lésbica se referem à orientação sexual. Eu sou uma mulher cisgênero lésbica. É simples? É, não é? Mas às vezes pode ser complexo. Tais, como foi para você acompanhar tão de pertinho uma transformação tão intensa que envolve tanto afeto e às vezes tanto sofrimento, né? Você acompanhou o seu filho Luke nessa transição, não foi? Foi. Aliás, eu aprendo muito com ele, né? Cis, trans, eu vivo aprendendo e tenho que agradecer muito a ele por isso. O que eu acho muito importante de dizer é o quanto que os pais, né, podem manter uma ligação, uma conexão afetiva com o filho e aprender com eles, seja por conta de questões de gênero ou de sexualidade, né? E tem muita gente que tem medo desse assunto e isso causa, na verdade, uma separação dele, dos filhos, né? Com o Luke, a gente sempre teve uma ligação muito grande, assim, afetiva. Eu acompanhei muito vamos dizer, a inquietação dele com relação a esse assunto e outros assuntos. E por isso que eu creio que eu não estou aqui negando todas as dificuldades, como você mesma disse, né? Enfim, de preocupações, da violência que existe no mundo que a gente está, na dificuldade que a sociedade tem de olhar para esse assunto com tranquilidade, com civilidade. É claro que, como pai, a gente se preocupa com isso. Agora, é uma aventura, é uma vida, é uma ligação que é maravilhosa. O que importa mesmo na vida da gente é a gente ter a ligação,
do amor, do afeto, da amizade, das brigas que a gente tem na família, enfim, de sermos família, como todas as famílias, e isso não ter um peso. E é tão bonito você falar sobre isso, porque é exatamente esse o primeiro amor que é negado para as pessoas trans, né? É o amor da família, o amor que é o principal, aquele que a gente conhece primeiro. E acho muito linda essa relação que você tem com seu filho. Então é uma tragédia, eu vejo, né? Que os pais ou as famílias que não conseguem transpor, porque, gente, se a gente for pensar, o tempo que nós passamos nesse mundo, ele é tão curto, né? A gente passa por ele, inclusive, e na maioria das vezes nem sabe o que a gente está fazendo aqui, ou a gente às vezes não encontra a nossa função social, né? Muita gente não tem nem a chance de desenvolver os seus talentos e tal, e quebra um pau e fala desse assunto como se fosse, assim, uma coisa... O maior dos tabus. E que fosse maior do que a vida, né? Não tem nada maior do que a vida. Marcelo, né? se eu pudesse recomendar, assim, pensando no manualzinho para pais, eu diria que no momento de ouvir a orientação do filho, ouvir uma notícia como essa, eu diria, ouça, reflita, ame. Eu queria saber se foi um choque muito grande para você e como lidar com esse choque, se é que houve choque. Olha, o que eu quero dizer para você é o seguinte, choque eu acho que é uma palavra que não se aplica muito. Houve surpresa, quer dizer, houve uma revelação, houve um momento de dificuldade de lidar com a realidade, que, aliás, é uma coisa que acontece com a gente muitas vezes durante o desenvolvimento humano mesmo, né? No caso do Luke, é algo que eu já vinha percebendo, que havia um outro tipo no início, na questão da sexualidade. Uma outra identidade. Né? Primeiro da sexualidade, né? E que eu fui vendo e que eu fui me aproximando. Então, o que eu tenho a dizer, eu acho que não tem regra nem manual, né? A gente veio sem manual no mundo, né? Mas uma coisa que eu acho que é muito importante, primeiro, respire, né? Respire, porque o mais importante é a vida, é o amor, é o afeto. E a segunda coisa é se aproxime. E o gênero a mesma coisa, assim, do mesmo jeito que foi uma novidade, foi alguma coisa que eu me aproximei, comecei a conhecer coisas incríveis que estão acontecendo no mundo relacionados a isso, né? Me emocionei muito agora, algum tempo atrás, com o presidente Obama, com a carta do Obama, falando do banheiro, que parece um assunto pequeno. Sim, o banheiro mas é muito importante. Incrível a simbologia de que toda a escola pública norte-americana agora tem que obedecer a essa condição, quer dizer, o gênero tem que ser observado mesmo naqueles estados ultra reacionários e caretas, eles vão agora ter que se aproximar desse assunto. Durante um tempo na história, em alguns países vigorou uma separação de banheiros entre pessoas definida pela cor da pele, né? E agora a gente vê a história, acho que de uma maneira, é uma espiral mesmo, né? Isso acontecendo novamente e fico feliz também. E principalmente em ouvir o seu relato, porque acho que a gente vive num país que tem um discurso muito bonito de aproximação e que na prática, às vezes, os de dentro são execrados, né? São violentados. Eu queria te perguntar se você acha que por que as pessoas que estão tão perto se chocam tanto com as transformações dos seus afetos e por que elas se afastam? Porque elas não conseguem distinguir, né, a diferença entre sexo e gênero. Eu acho que é medo. A palavra que eu tenho para isso é medo, assim. É o medo do novo, é o medo do desconhecido. É o medo da ignorância, né? A ignorância, gente, é algo muito perigoso. E eu não estou falando da ignorância de você não ter lido muitos livros, não. Estou falando da ignorância quando você tem medo de aprender uma coisa nova. E isso pode provocar violências
terríveis, você entendeu? Às vezes dentro de uma família. Principalmente dentro de uma família, né? Porque, como eu disse, é o primeiro afeto que é negado, né? Que é a estrutura básica, a célula da sociedade é a família. Se a gente ali dentro da própria célula não é aceito, não é amado, não tem um acolhimento, quem dirá fora dali? Imagina, E olha, Mel, eu vou te falar uma coisa, o arrependimento que vai bater nessas pessoas depois vai ser uma devastação, entendeu? Porque pessoas que hoje são violentas com seus filhos ou filhas por questão de sexualidade e gênero, vai chegar uma hora que ela vai ver a tremenda bobagem ou a tremenda tempestade que ela criou por algo que é muito humano, que é muito próprio de cada pessoa. É instintivo, né? Entendeu? E que não é nada demais, que no fundo a gente está falando, a vida sexual de qualquer pessoa é complicada. E só diz respeito a ela mesma, vamos combinar, né? Porque quando uma pessoa hétero, por exemplo, né, julga os gays e tal, parece que ela está dizendo assim, não, a minha vida sexual é totalmente resolvida. Não é. Eu estou falando, eu sou hétero. A vida sexual é um grande mistério. Ninguém resolve isso. É uma coisa que a gente vai ficar a vida toda descobrindo novas coisas. Acho que falta um pouquinho mais de esclarecimento para as pessoas, mas esse esclarecimento precisa chegar nas escolas. Primeiro, a gente precisa derrubar essas pessoas fundamentalistas que, excluem, que tornam a gente, que colocam a gente num não lugar, que fazem a gente não ser ouvido, não ser reconhecido, não estar lá como um número representante, como Mas sociedade. Olha, eu só trocaria esse verbo que você usou, que é derrubar. Eu acho que a gente tem que conversar com essas pessoas. É difícil conversar com eles. É muito difícil. Você imagina no meu caso, que sou uma figura pública, que bati de frente com o deputado Bolsonaro, por exemplo, que foi de uma violência sem nenhuma necessidade. Eu busquei um diálogo, entendeu? Sabe por quê? Porque ele representa milhares de pessoas que pensam como ele. Então, essa coisa de derrubar, vamos calar, eu acho que é pior. Eu acho que a gente tem que dialogar, mostrar, ouvir também. No CQC, a gente tratou várias vezes desse tema, né? Várias vezes. E ele foi muito agressivo, de uma maneira muito... eu diria gratuita, uma violência gratuita com relação ao assunto sexualidade, por exemplo, os gays, né? Ele fica muito nervoso quando ele fala desse assunto. Deve ter uma explicação psicanalítica. É uma objeção gigantesca que ele tem. Teve um dia que ele falou, a entrevista ia para o ar, do CQC, é impossível um pai ter orgulho de um filho gay. Eu vi aquilo e eu falei, olha... E aí eles ficaram assim... Taz, você quer que a gente tira? Você entendeu? Eu falei, não, eu acho que tem que botar, só que eu quero dar uma resposta a ele. Senão, até porque eu acho que alimenta, acho que dá voz para uma pessoa, para um discurso de ódio como ele tem, alimenta ainda mais aquele público ignorante que está assistindo ele e fala, olha, eu acho que eu acredito, acho que esse cara está certo. Então, e aí que eu acho o seguinte, a gente deu a voz e aí eu falei, eu me chamo Marcelo Taz, este daqui é o meu filho Luke, ele, aliás, na época, Luísa, é minha filha Luísa, ela é gay e eu tenho muito orgulho de ser pai dela. Ou seja, eu sou a prova de que ele está de que ele está mentindo. Eu sou a prova viva de que o senhor ilustre deputado está equivocado, né? E eu acho que é assim que a gente estabelece um diálogo, você entendeu? É quebrando, sem devolver o ódio a ele, porque é tudo que ele quer, né? Que alguém devolva. Ele, eu estou usando apenas a figura dele, mas tem vários outros, né? Eu acho que não é devolvendo ódio, respondendo ao ódio com ódio que a gente resolve essa situação. É no conflito, não no confronto. Exatamente, né? conflito e confronto. Pode discordar nisso aqui, a gente não precisa se bater. Eu tenho certeza que o Luke está muito orgulhoso do pai que tem também agora, viu? Fiquei todo emocionado com essa história. É bonito mesmo. Que bom. É bonito falar sobre isso. Inspirador. Bom, se você alguma vez ficar confuso sobre a sexualidade de alguém, tem uma maneira garantida de saber como a pessoa se define. Pergunta pra ela. Ninguém sabe melhor da sexualidade do que a própria pessoa. Pergunta. Não sou eu que tô falando, olha só. Tanto orientação sexual quanto identidade de gênero
que dizem respeito à sexualidade e a gênero, né, só podem ser ditas, dirimidas, garantidas, expostas pela própria pessoa, né? Só eu, Daniela, posso, com bastante propriedade, determinar qual é a minha sexualidade, qual é o meu gênero, porque eu sou a pessoa que mais me conhece. A sociedade sabe muito bem qual é o grupo que ela vai matar, qual é o grupo que ela vai empurrar para a prostituição, qual é o grupo que ela vai deslegitimar enquanto sujeitos de direitos, né, ao ponto de nós termos que implorar, ajoelhar para que respeitem o nosso nome social nos diversos equipamentos públicos e privados dentro deste país. Então, é muito importante que nós digamos que existe determinado grupo, nomeie este grupo para que a gente pleiteie, né, os direitos que este grupo não tem. Na verdade, o que falta para que as pessoas passem a respeitar é justamente elas se darem conta de que todos nós somos muito diferentes uns dos outros, umas das outras. Não é porque eu sou trans que eu sou diferente da história. Todo mundo tem alguma diferença, né? Ninguém é igual dentro da sociedade. Uma é magra, outra é gorda, uma é negra, outra é branca, uma é cadeirante, outra não é. E aí, falando juridicamente, né, a Constituição Federal protege todo mundo e ampara, né, a dignidade da pessoa humana deve ou deveria alcançar a todos neste país. Então, eu acho que o que falta é justamente isso, é as pessoas se darem conta de que não é matando o diferente, não é proibindo o diferente que nós avançaremos, até porque se a gente tiver que matar, proibir e alijar o diferente, a gente vai ter que matar, proibir e alijar absolutamente todo mundo que não nós mesmas. Ai, que lindo! Daniela, obrigada. Obrigada por isso. Sou muito fã. A gente comentou agora do papel da família, especificamente do papel de um pai numa transição como essa, mas queria perguntar para você o que você acha que acaba sendo o papel do Estado em relação a assistir a toda essa diversidade de pessoas? Como o Estado ou mesmo a sociedade pode... Qual o papel da gente? Olha, o Estado tem um papel fundamental aí nessa questão. Primeiro que assim, é a regulação, né? O Estado, é importante que a gente entenda, não é o governo, né? A gente confunde muito governo e Estado. O Estado é o que a sociedade, na verdade, quer ser, quer regular, quer combinar, é uma espécie de uma combinação, né? O Estado é o resultado de todos nós juntos, né? E aí é uma coisa que deve ser tratada de uma maneira muito elevada, não é aos trancos e barrancos. É lá na raiz que tem que ser corrigido, né? Não é? É uma deficiência democrática que eu acho que existe. É a gente entender que a gente vive num país, primeiro um país maravilhoso, muito extenso, com uma variedade tremenda de raças, de ecossistemas, e que temos que nos entender para ver quem somos, o que queremos ser, qual é a combinação, sem violência, acima de tudo sem violência, porque ainda somos um país, como eu já disse aqui hoje, que comete atrocidades com negros, com mulheres, com crianças, né? As crianças estupradas diariamente no Brasil. A gente ainda comete violências que não têm o menor sentido. Não faz o menor sentido. Eu acho que o que a gente precisa é de amor, de visibilidade e de correção dessa deficiência democrática. Eu acho que as pessoas precisam entender isso, que a gente ainda precisa dar uns passinhos para poder chegar na mesma patamar que ela. E muito charme, igual esse programa, com muitas cores, não é? Minha gente, que coisa maravilhosa essa troca de ideias com vocês, Taz, que incrível te encontrar assim de pertinho. Muito obrigada pela presença. Adorei. Muito obrigada. De verdade. Você de casa também, obrigada pela sua companhia. E eu me despeço com o coração cheio de alegria depois dessas falas lindas e marcando um encontro com você para a semana que vem, porque a gente vai estar aqui no Estação Plural. Tchau, obrigada, professor Tibú, assim. Porque sim, não é resposta.